Boa noite. Vamos iniciar hoje. Oi, já tem gente entrando. Nós vamos iniciar essa live hoje com a Luciana Pinheiro e nós vamos falar sobre as imagens terapêuticas do Gerhard Reich. A Luciana, vamos lá. Oi, Luciana. Tudo bem, Márcia? Tudo e você? Tudo bem, boa noite para quem está chegando. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje falando sobre as imagens do Gerhard, algo que Luciana já vem estudando há muitos anos e você vai contar para a gente, né? E que eu também venho, a partir desse trabalho com a Luciana, venho atuando e trabalhando muito com essas imagens. Então, o tema de hoje é esse bate-papo, as imagens terapêuticas do Gerhard Reich. A Luciana, vou falar só um pouquinho de você, depois você fala mais. A Luciana é uma artista, ela é aconselhadora biográfica, é escritora, tem os livros As Cores da Alma, né, sobre a Hilma af Klint. E que mais, Lu? Tem tanta coisa de você para falar. Nós duas estamos nesse caminho, né, da antroposofia, né? Nós duas trabalhamos Sim. com a biografia, né? Sim. E aí, conta agora para as pessoas que estão chegando, porque nem todas as pessoas conhecem, né, esse trabalho, estas imagens. E conta para a gente como é que foi, como é o teu caminho com as imagens do Gerhard. Tá bom. Então, eu acho que é importante a gente também contextualizar a motivação da gente estar falando sobre isso agora, né? Porque, na verdade, nós duas já temos uma experiência com o caminho terapêutico biográfico e já fizemos uma série de parcerias assim dentro desse caminho com a antroposofia também, né? E formações. Mas o que nos motivou a estarmos hoje falando sobre as imagens do Gerhard, né? Há 17 anos atrás, exatamente, em 2004, eu fiz um curso com ele é um aconselhador biográfico também, né? O Christopher B. Sim. E ele inclusive faz parte hoje, acho que até da associação biográfica, né? Europeia, né? Europeia, isso. E eu fiz esse curso, ele veio ao Brasil e ele reuniu uma série de terapeutas, não só biógrafos, mas também terapeutas artísticos, todos ligados mais à antroposofia. Esse trabalho aconteceu ao longo de 4 ou 5 dias, lá na Artemísia, quando ainda existia Artemísia, né? Que era para quem não sabe, era um centro de estudos, né? Que a doutora Gudrun criou, um lugar muito especial, que pena que não existe mais. E ficamos lá esses dias todos trabalhando essas imagens. E eu, como artista, sempre acreditei que o acesso às imagens é algo extremamente importante para a gente acessar, inclusive, conteúdos inconscientes, né? Como artista, eu acredito muito nesse papel da imagem, nessa qualidade de encontrar, através da imagem, um caminho de revelação e de expressão. E aí esse trabalho me impactou muito, porque eu não sabia nada sobre esse caminho do Gerhard Reich, e o Christopher B. trouxe com uma propriedade, com uma delicadeza, incluindo perguntas biográficas, incluindo um caminho meditativo, e isso me impactou de uma forma que eu sempre trabalhei com essas imagens comigo mesma, sempre é esse caminho que eu faço primeiro, um caminho comigo, um caminho de dentro. E a partir de um determinado momento eu comecei a trabalhar com essas imagens em conteúdos pontuais, né? Então eu dei várias palestras sobre esse processo, nos módulos também dentro de formações, formação biográfica, o módulo da iniciação,
Na Aurora, também terapia artística, eu falei dentro das imagens sobre a iniciação do terapeuta. E a partir de alguns grupos, eu trabalhei essas imagens também. Então, a minha experiência ao longo desses últimos anos foi de pontualmente levar essas imagens em alguns assuntos bem próprios, não o tempo todo, porque elas são imagens especiais demais, né? Para a gente usar sempre para o mesmo tema, o mesmo grupo. Eles são qualidades que a gente vai percebendo como uma paleta, como na aromaterapia tem aquele óleo essencial para determinadas pessoas, assim tem essa imagem. E aí, quando chegou em 2018 ou 2019, Márcia, que você me convidou... 2019. Isso, 2019, eu conheci essas imagens na formação biográfica, fiquei encantada desde lá. E em 2019 eu soube da Luciana e soube que a Luciana estava fazendo esse trabalho. E aí a gente organizou um grupo e veio para a Casa da Antroposofia ZN, aqui na Zona Norte de São Paulo. E formamos um grupo, acho que tinha o quê? Umas 10 pessoas inicialmente. Mais ou menos umas 10. Foi um grupo muito especial também, com terapeutas, né? Isso, com várias terapeutas, psicólogos, tinha várias pessoas, né, nesse grupo. E aí foi onde eu comecei a também experimentar e fazer esse caminho meditativo que você conduziu lindamente, esse trabalho, e foi profundo para mim, né? As imagens mexeram muito e a gente tem uma hora que o Christoph B. fala, né, dele, quando fala do Christoph B. é o administrador atual das obras do Gerhard, da Fundação Gerhard Reich, e quando ele fala, ele diz que as imagens são portas e janelas, né, para que você acesse um outro mundo, né? E foi essa experiência que eu tive, né, de acessar esse trabalho, e eu vi a riqueza que é. A partir desse trabalho seu, Lu, eu comecei a trazer para a minha prática clínica como psicóloga. E nas mais diversas situações, em pessoas que tinham depressão, pessoas que tinham pânico, pessoas que estavam passando por outras crises de desenvolvimento, dentro do meu trabalho como aconselhadora biográfica, tinha momentos que eu trazia estas imagens. Então, eu fui aperfeiçoando isso dentro da minha prática, né? Que cada profissional, quando tem esse primeiro contato com as imagens, ela vai trazer para a sua experiência, né? E de acordo com a sua experiência, você vai trazer o uso delas, né? E como usá-las, né? Então, eu fui usando muito dentro daquilo que você foi trazendo, da escrita criativa. Foram vários os recursos, né, que você usou para dar o curso, então, dentro da escrita criativa, da imaginação. Eu hoje uso também esse conhecimento das constelações, né, sistêmicas, em que as pessoas vivenciam, né, aquela imagem, né, elas assumem o lugar dos personagens, né, na imagem. Então, cada um vai criando, né, um jeito, né, de usar e trabalhar com essas imagens, né? Eu costumo dizer que é exatamente como uma paleta de cores e também como um floral que a gente compõe, né, aquele buquê para cada um. Por isso que quando chegou a pandemia, eu tomei muito cuidado para não usar essas imagens pela tela, né? Porque a gente tinha, inclusive, que ter essa experiência verdadeira com as lâminas, porque quando a gente fez esse curso, a gente fez com as lâminas mesmo, até trouxe umas lâminas que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas aí a gente começou a amadurecer esse caminho de falar sobre isso virtualmente, né, Márcia? E pegamos toda essa autorização e também esse aconselhamento do próprio Christopher B., lá da Fundação, de que era possível e era viável, né? Eu usei essas imagens em algumas palestras, por isso que eu falo que eu acho que foi um caminho muito delicado para a gente chegar hoje e estar contando sobre elas, porque não são imagens que a gente pode necessariamente expor o tempo todo, elas são muito especiais e muito
de uma qualidade anímica, espiritual, né? E aí eu acho que vale você contar um pouco sobre a história do Gerhard Reich, né? Porque a biografia dele vai contar um pouco de onde ele chegou e por que ele trouxe esse processo que ele chama de um caminho de conhecimento em imagens, né? Esse é um dos livros, né, que ele tem mais de 300 imagens, e Sim. então tem o Caminho de Conhecimento em Imagem, que ele traz 35 imagens, fazendo esse caminho, né? Sim. Depois tem o Livro dos Mortos, e tem o Livro dos Seres Elementares, né? E outros que ainda não foi né, publicado, né? Sim. Mas se a gente falar, é a história de um alemão, né? A história de um alemão que viveu duas guerras, né? Duas grandes guerras ele viveu. E aí você vai complementando, tá? Aquilo que eu esqueci, você vai complementando. Mas ele nasceu em 1899 na Alemanha. Ele era o quarto filho de uma família. O pai dele trabalhava com moinhos, com aquela água, né? E ele cresceu nessa primeira infância assim, meio à natureza, né? Foi bem uma vida rica, voltada para a natureza. E ele teve, aos 4 anos, uma experiência que conta que ele estava olhando pela janela a paisagem de inverno, né, aos 4 anos, e ele traz para si mesma: um dia eu vou ser artista. Então já começa essa alma, né, a vir com esse impulso, né, desde cedo, né? Então ele cresce nessa família. Com 8 para 9 anos o pai dele morre, e a família, as irmãs e a mãe assumem o trabalho. Com 18 anos ele vai para a guerra, e na guerra acontece um fato interessante que marca, né? É o começo de tudo, eu acho, ali. Essa vivência na guerra. Essa vivência, sendo que a gente vê que essa vivência já começa a trazer a cara quando ele tem essa intuição, né? Aos 4 anos, uma criança com 4 anos trazer isso. Mas esse fato da Primeira Guerra também marcou ele, né? Profundamente. Acho que realmente esse início que ele traz. Ele estava na trincheira, aqueles buracos que na Primeira Guerra era comum, né? E aí ele escuta uma voz falando para ele sair daquele lugar. E ele, procurando saber de onde vem, não tinha ninguém. Ele escuta novamente esta voz, e mais uma vez, assim, de uma forma muito imperiosa, que ele intuitivamente ele sai correndo. E quando ele sai correndo, uma granada explode e todas as pessoas na trincheira morrem. É uma coisa que me impactou muito quando eu escutei esse trecho. Primeiro, que a gente sabe que aos 18 anos a gente tem um despertar na biografia, né? Cada um de nós passa por isso, cada um de uma forma, mas 18 anos é um marco, né? Na biografia. Sim. É o primeiro nó lunar. Mas é uma coisa importante trazer essa vivência, porque ele já tinha uma alma de artista, né? Ele tem que ir à guerra, ele se submete a essa guerra. É importante dizer que ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. Ele não tinha ideia do movimento nazista. Ele conta isso, que ele tinha um desconforto enorme, porque era uma agressão a ele, a alma dele de artista, ter que estar numa guerra, né? Um campo de batalha. E ele não tinha ideia do que era, de fato. Na verdade, a gente está falando da Primeira Guerra, não da época do nazismo. Do nazismo foi pior aquela época, que depois a gente vai contar. Então, complementa, porque eu acho que é muito importante. Ele não tinha ideia do que ele estava fazendo, ele obedecia a ordens, né? Isso. E aí, quando acontece esse fato que desperta ele, né, para isso, ele volta com essa questão. Ele, ao voltar, então, a família tinha perdido todo o sustento, né, na guerra. Ele vai trabalhar numa mina de carvão. Sim. E depois que ele trabalha na mina de carvão, ele vai começar o curso dele de artes.
né? Ele vai para a Exatamente. Academia de Artes de chama Breslau, né? E ele é nesse lugar, nessa academia, que ele conhece a primeira esposa dele, a Edithia, né? Ele conhece a primeira esposa e termina a academia com 23 anos, e com 25 anos ele conhece a antroposofia. Ele conhece através de uma palestra do primeiro professor de artes da escola Waldorf, né, de Stuttgart. Então, ele fica encantado com aquele conhecimento que se descortina para ele, e que faz todo sentido com a busca que ele vinha, né, trazendo. Que mais você fala disso? O que eu acredito é que quando houve esse, vamos dizer, esse salvamento, né, quando ele escuta essa voz e ele é salvo, poupado diante de todos os outros jovens que estavam nessa trincheira e morreram, ele ficou com uma pergunta: então, por que eu fui poupado? Né? Qual é o propósito da minha vida? E aí ele começa a buscar, não só através do dom artístico, que ele sabia que ele queria ser artista, mas também uma busca espiritual. Isso. Ele tinha essa busca para compreender o porquê ele ficou, porquê ele foi salvo. E aí, quando ele encontra a antroposofia, na verdade, eu acho que ele chega a encontrar Steiner também, né? Ele chega a encontrar o Steiner, mas quem o orienta é esse primeiro professor de artes, que vai direcionando as pinturas dele, primeiro com carvão, fazendo exercícios meditativos, porque ele segue muito, nesse primeiro momento, o livro Conhecimento dos Mundos Superiores, né? Com todos os exercícios meditativos e tudo o mais, né, nesse processo. E aí ele segue esse caminho, né, do conhecimento, ciência oculta e tudo mais. Ele vai aprofundando cada vez mais o conhecimento dele na antroposofia. Então, e outra coisa que permeia a vida dele o tempo inteiro é a dificuldade financeira, né? Ele passa por muitas dificuldades financeiras, mas também muitos amigos estão... o tempo inteiro ele está cercado de amigos que ajudam ele o tempo inteiro, né? Nos processos dele, de vida, né? E aí chega, ele também por indicação, ele tem um guia, a gente fala guia espiritual, mas não né, que vai conduzindo a vida, né, dele, também ajudando e auxiliando, e ele constrói uma casa nos arredores da cidade, na Alemanha, onde vai morar, e tem tempos tranquilos, né, aí com muitos amigos, com muitas artes, né, fazendo bastante coisa, até que chega a Segunda Grande Guerra. Ele pinta mais de 300 imagens nessa época. Ao todo foi 300 imagens. Nessa época ele tinha mais ou menos umas 200 imagens nessa época. E ele é orientado para esconder estas imagens. Ele esconde estas imagens, mas quando as tropas nazistas chegam, elas encontram onde estão estas imagens e queimam todas elas. Exatamente. Essa parte também é outra parte que todas as duas vezes que aconteceram questões muito dramáticas nessa biografia tem a ver com a guerra, né? A Primeira Guerra, ele ser poupado da morte. Na Segunda Guerra ele já tinha todo um caminho em que ele se estruturou espiritualmente, ele fez o caminho conscientemente, né? Do caminho mediúnico, que ele transforma numa cognição para poder, de fato, traduzir o que ele via, né? Nesse ponto, ele e a Hilma Fliet, eles eram contemporâneos, né? Então, eles também têm um caminho parecido. E aí ele vai, e ele, ao pintar todas essas imagens, inclusive pelo que eu li, ele enterra essas imagens no quintal dessa casa. E o que o Christopher B. conta, que é né, esse cara que traz e que carrega a fundação, é que as tropas chegaram e elas sabiam exatamente onde essas imagens estavam.
Exato. né? E assim, isso é muito louco, porque se a gente pensa em forma transcendente, é como se o mal soubesse aonde ele ia atacar, né? E ao queimar tudo isso, é muito bonito o que acontece depois, por isso que eu acho que vale a pena quem está escutando se mirar na força dessa personalidade e na força dessa biografia que depois deixou o legado que ele deixou. Porque ele Isso. pinta tudo de novo, né? Ele Isso. pinta todas as 200 imagens que ele tinha Exato. perdido, queimado, a partir de uma mensagem que ele recebe, né, do mundo espiritual, de que tudo que Isso. ele tinha pintado não tinha sido perdido, estava no plano etérico, né, e que ele podia fazer tudo de novo. E ele então É pinta tanto. tudo de novo. Tudo de Né? novo. E muitas das imagens desse caderno, O Caminho de Conhecimento em Imagens, Sim. tem 2 anos, né? Tem imagens que tem 1941, 1961, Isso. né? Ele Eu até vai vou trazer, pintando. não sei se está escuro demais, mas também a luz vai refletir. Dá para ver, Sim, essa é uma das que ele pinta 2 vezes, né? isso. Aqui bem no finalzinho, no canto inferior, É, né? Tem o aqui ano. tem as 2 datas. Sim, E essa sim, é uma das imagens que a gente mais trabalha, né, Márcia? Assim, sim, sim. Essa é porque uma é imagem. esse ser que carrega essa. Na verdade, ele carrega um sólido platônico, né? Que é o Isso. dodecaedro, né? Aham, Dourado. isso. E ele Com- traz uma entrada nesse mundo cor-de-rosa, um pé está aqui, o outro está aqui, Aham, né? aham. 3 seres na parte de cima, não sei se as pessoas conseguem Sim, perceber, né? Esses 3 é, seres. Então, todas as imagens deles trazem uma luz, traz bastante luz, né? Também traz sim. as coisas do outro lado, da escuridão, das trevas, né? Tem uma parte que é bem forte, né? Das imagens. Essa é uma Isso. que vem em sequência, ela é logo em seguida daquela que a gente mostrou, né? Isso. E eu costumo dizer que é a forma como a gente consegue abraçar essa sombra quando a gente lida com as nossas partes É, inferiores, né? E todas as lâminas, né? Quem está nos escutando agora, a gente chama de lâminas, né? Não só de imagens, né? Elas vêm carregadas de um verso meditativo, né? E de um texto de contemplação. Por isso que é um caminho extremamente profundo e terapêutico, porque não é só contemplar, mas é também entender o que está por trás e como ele elaborou isso, né? isso, exatamente. Como essa elaboração e como ele foi chegando, é tanto que ele é considerado um artista do éter da Terra, né? Ele traz, o Sim, Gerard traz essa imagem, né, para ele. sim, E, é muito lindo, né, nessa biografia, ele pintando, mas chega também nesse processo, ele é preso, ele vai para o campo de concentração, ele vê vários sim. amigos morrerem, né, dele, ele volta depois, ele chega, né, reencontra a mulher dele, e Uhum, aí é onde ele começa todo esse processo novamente, e também com a ajuda desses amigos, né? sim. Ele se separa da primeira mulher em 1961, mais ou menos, e aí Uhum, ele uhum. conhece uma outra, a segunda esposa dele, que era uma bem mais jovem que ele, e que ele conheceu quando ela era ainda criança na cidade que ele nasceu, né? E aí ele casa com ela e ela dá a tranquilidade e a segurança que ele precisa, né, para poder ele continuar a sua expressão através da arte, né? Ele pintou até o fim da vida, né? E cada vez mais ele deixava. Ele escreveu o livro dos mortos, mas já mais velho, né? Quando ele escreve.
E esse livro dos mortos, inclusive eu fiz uma tradução livre, porque quando eu adquiri o livro estava em alemão, e eu Isso. tenho me dedicado a ler as meditações e observar as imagens nesse momento em que a gente está atravessando. Isso. E é um conforto quando a gente olha pelo olhar que ele traz, né? Porque tem uma relação muito profunda com esse caminho do limiar da morte, né? E aqueles que morreram e o quanto eles ainda precisam ser guiados muitas vezes porque ainda não entenderam que estão Exato. mortos, né? São imagens lindas, que falam o tempo inteiro, mas sempre acompanhada por um ser espiritual, né? Sempre, Guiada por um ser espiritual. Essa imagem, segunda imagem que você trouxe, eu trabalhei com uma paciente, essa imagem, e a primeira que a gente colocou na chamada também, né? Ah, sim, aquela, inclusive, eu guardo ela com muito carinho, porque tem um exercício para fazer com ela, né? Mas essa imagem é que a gente usou no cartaz, né? Essa imagem, eu trabalho muito com ela, individualmente, né? Uhum. E essa imagem, quando a gente trabalha com, por exemplo, quando eu trabalho com um paciente, quando eu também trabalhei com você, eu geralmente vou escolhendo qual é a imagem que faz sentido, né, para ela. E ela tinha perdido a filha dela com 7 anos, né? E então estava num profundo processo de luto, e aí a gente foi trabalhando com essa imagem, com esta outra. Ela dizia assim, sou eu sustentando a minha filha, nessa segunda imagem, né? Sim, e depois ela dizia assim, na segunda já, né? Ah, já que na você segunda. E aí depois ela dizia, não, ela que está me sustentando, né, nesse processo. Sou eu que estou sentada ali e ela está neste lugar, né? De luz, né? Então, Nesse lugar de luz. de luz, né? E a gente vai encontrando o caminho que cada alma precisa, não tem uma regra, né? Isso é uma coisa que ele tem uma numeração, ele deixou 35 lâminas, mas a gente encontra o tom, é como um floral mesmo, né? Como um buquê floral. Qual é o buquê de imagens que cada um precisa? Por isso que a gente trabalhar com essas imagens é algo muito particular, né? Conhecer e depois você enveredar por este caminho e você fazer o seu caminho e trazer a expressão do seu caminho para o mundo, né? Então, e um diálogo, né? É um diálogo, porque o Jung já falava isso, né? O Jung traz isso de uma forma até mais estruturada, no sentido da gente compreender que a imagem acessa, né, dentro de nós aquilo que é um conhecimento inconsciente e que através da escrita e do diálogo com aquela imagem a gente encontra, né, o espírito das profundezas, a gente pode escutar a nossa voz interior e é muito especial na medida em que vai acontecendo, porque não é uma coisa para quem está escutando, não é uma coisa que a gente apresenta de uma vez, né? As imagens elas vêm em determinados momentos, em determinadas situações e devagar, não é todas de uma vez. Muitas vezes nem são mais de 3 que a gente apresenta, né? Exato, para quem está perguntando algumas coisas, a gente no final vai responder sobre algumas perguntas que estão aqui, né? Mas fala mais da sua experiência depois que você fez o caminho também, né, Márcia? Isso, então, é a partir disso, com essas imagens, então, às vezes eu estou conversando com uma pessoa, com um paciente, e uma palavra que ela fala me remete à imagem. Né? E eu sei qual é a imagem que eu tenho que trazer. Nunca sei previamente, né? Eu sei naquela hora, naquele momento que está conversando, que parece
que a imagem se desenha, né, na sua frente. E sempre trazer um exercício meditativo, primeiro com aquela imagem. Olha para ela, medita nela. Muitas vezes, quando a pessoa está meditando na imagem, parece que a imagem ganha movimento, né, Luciana? Ganha, tem o exercício do barco, né? Tem o exercício do barco nossa, que é impressionante. é impressionante. Que a gente consegue, aquela imagem é impressionante. As pessoas se veem em movimento, né? Fazendo, como se estivesse fazendo realmente o caminho. E é isso, é como se a gente entrasse dentro da imagem, né? E fizesse o caminho. Então, terapeuticamente, essas imagens são muito fortes e é muito importante e acessa a alma, né? Como a gente conversa, acessa a alma dessa pessoa e ela traz ela pinta primeiro uma cópia, né? Então, assim, faz a meditação, pinta essa cópia fiel, veja o que está acontecendo no seu corpo, quais são os pensamentos que vêm à sua mente, o que mexe essa imagem com você, né? Como que vai mexendo, né, todo esse princípio que você traz, né? Porque quando eu fiz esse caminho há 17 anos atrás, é o princípio da arte meditativa, que eu, Sim. de alguma forma, Sim. depois desenvolvi com outros artistas, que Sim. também são artistas que têm uma capacidade de acesso, né? Não é qualquer artista que a gente pode trabalhar um caminho espiritual, né? Então, o Gerhard, na verdade, o Gerhard Reich, para quem perguntou, no nosso Instagram tem o nome dele, para quem quiser ver lá no post. Ele fez um caminho interior, né? E porque ele fez esse caminho, a pintura dele, a arte dele é viva, assim como o caminho que a Hilma af Klint fez, assim como outros, né? Tem vários artistas que a gente pode colocar, Agnes Pelton, mas todos esses artistas fizeram um caminho interno de autoconhecimento, também de encontrar na consciência aquilo que se revelava, para que a gente pudesse discernir qual era o caminho que a gente estava fazendo, né? Então, dentro da antroposofia, a gente sabe que nesse momento da humanidade, que a gente pode receber um monte de informações, inclusive informações de outros mundos, né? A alma traz e acessa, cada vez mais eu tenho escutado isso, pessoas que até nem acreditavam ou não tinham uma elaboração dentro desse caminho espiritual, mas que estão recebendo intuições, recebendo sonhos, e acessando e buscando um aprofundamento espiritual. Só que isso é como entrar numa estrada e não saber muito bem para onde você vai. Você tem que saber dirigir dentro de um caminho e saber qual é o seu fim, para onde você vai, qual é o seu destino. E essas imagens terapêuticas do Gerhard Reich, elas são extremamente seguras de se trabalhar com elas, desde que a gente saiba usá-las. Porque senão elas podem, inclusive no curso que eu fiz, quando eu fiz o meu curso de preparação para me tornar apta a trabalhar com essas imagens, 2 pessoas, porque o curso tinha 40 e tantas pessoas, 2 pessoas surtaram dentro do curso. Sim. Porque não é um trabalho simples, é um trabalho que vai acessar o inconsciente, sombras do inconsciente, então tem que saber, de fato, sustentar isso. Por isso que quando a gente vai trabalhar, e a gente vai depois falar desse curso que a gente vai oferecer exatamente daqui a um mês, né? Tem um pré-requisito, não pode ser qualquer pessoa, né? Tem que ser um caminho. As pessoas que vão fazer, elas têm que ter um caminho mesmo, assim, como terapeutas, né? Para poder acessar essas imagens. Porque você, acessando elas como terapeuta, você já vem com uma bagagem, né? E aí você consegue dar uma sustentação para algum processo que a pessoa esteja tendo ou fazendo com estas imagens. Sim, sim. Então,
isso que você trouxe é extremamente importante, porque não é só uma imagem, né? É como falou, é uma imagem que faz uma porta, que é uma janela de acesso a um outro mundo, a um mundo espiritual, a um mundo de seres que conduzem a nossa jornada, que traz, nós não somos seres terrenos tendo experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. E muitas vezes eu me senti representada nessas imagens, sabe? Assim, eu tenho imagens que eu falei, não, é algo que foi traduzido. Sabe quando você lê um poema e fala assim, esse poema é para mim, né? Sim. Muitas vezes eu vi a imagem, eu falei assim, essa imagem, ela me representa. Por exemplo, essa que eu gosto muito e que eu escolhi para mostrar hoje para esse grupo que está aqui, né? E para quem vai nos assistir, que eu acho que ela fala muito desse momento da humanidade, assim. Deixa eu ver se eu consigo trazer sem reflexo, né? Essa imagem, ela dá inclina ela um pouquinho, inclina aqui, ela um pouco. Isso, assim, já assim. dá, eu não tenho tanta então, luz. essa imagem, ela tem uma qualidade de nos colocar dentro desse ovo azul, né? E ao mesmo tempo de preservação de todas as invasões, né? E esse ser dourado que está em cima, que esse eu superior, essa força crística, e todos os seres que estão aqui permeados tanto no calor quanto nas trevas, né? Essa imagem, ela tem sido uma imagem de muita força para esse momento. Sim, né? Sim, porque ela fala dessa proteção, né? E se a gente olhar o quanto que nós estamos sendo tomados, né, por uma invasão de informações, de dores, de luto, de morte, essa é uma imagem maravilhosa. É uma imagem guia mesmo para a gente poder primeiro... E eu faço esse exercício e convido as pessoas, quando eu estou trabalhando com elas, de se colocar dentro desse ovo, né? Isso. E o gesto é esse, né? O gesto de se fechar aqui e se colocar dentro desse lugar e se sentir confortada nessa proteção, mas não é uma proteção que encapsula, né? A pessoa não está encapsulada aqui. Ela tem esse ser, né? Que guarda e que sustenta, independente desse contraste, né? Tanto de seres que querem invadir, quanto de seres que estão nesse mundo transcendente, estão já mais elevado, né? A partir desse calor, né? Que acontece. E aí tem o texto dessa imagem, né? Essa imagem, cada imagem tem um título. Esse título é meditação, né? E aí, eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas eu queria falar um pouco, né, sobre o que fala. Ele fala que o aprendiz espiritual forma um invólucro protetor contra influências perturbadoras do mais impuro astral, quando ele medita. Através da sua força de vontade, ele consegue criar no interior de sua alma uma esfera de paz e um espaço anímico de tranquilidade, onde somente a essência da meditação pode estar presente. E quando se consegue deixar para trás esses pensamentos e somente permanecer dentro desse lugar, onde palavras ou imagens não têm especialmente um lugar, onde as primeiras impressões pouco a pouco vão ganhando luz para que o nosso lado espiritual do ser possa acontecer. E assim, tranquilamente sentindo, a alma se abre. É linda. É lindo isso. Então, é um caminho realmente de um profundo acesso e sensível e delicado, né? Por isso que a biografia do Gerhard Reis, que você contou agora, é importante que as pessoas saibam. Foi uma trajetória, foi uma travessia. Não foi um caminho simplesmente pintado aleatoriamente, foi construído e depois repintado, depois de ter sido destruído.
né? Sim. E forjado, né, numa vivência dele que não foi fácil essa biografia dele, né, como falou Não. anteriormente, que passou por duas guerras, que viveu, passou muitas dificuldades, muitas dificuldades, como foi forjando nessa sensibilidade e ao mesmo tempo tendo essa continência de tantas pessoas à sua volta. É linda a biografia dele. E uma coisa que como experiência própria, como alguém que foi aprendiz e que ainda se considera aprendiz, eu me considero uma aprendiz, esse Oh, caminho ainda para o uhum, resto da vida, né? Mas existem algumas imagens que eu já meditei tanto nelas, que tem horas que elas ganham uma força e elas surgem, né? sim, Às vezes eu nem estou meditando necessariamente com essas imagens, mas surge essa imagem dentro de uhum, uma meditação, dentro de um estado de sim, contemplação, né? E isso é de um conforto muito grande. E eu sim, sinto que nesse momento que nós estamos atravessando, um momento, eu acho que é um limiar, né? Nós estamos sim, atravessando um limiar, a humanidade inteira e nós, como povo brasileiro, uhum, dentro de todo um desafio particular, né? De um karma coletivo como o Brasil. É sim, muito importante que a gente tenha acesso, em algum momento, àquilo que te inspira, que te leva para uhum, uma transcendência. E a arte é esse portal, a né? arte É faz a isso. arte que está fazendo um caminho de profunda alívio para a maioria das pessoas que está subordinada a esse isolamento, a essa escassez, né? Sim, Se a gente tem essas imagens, não só do Gerhard Reich, mas eu acredito sim, que se a gente tem imagens que nos inspirem, né? Palavras, versos, música, né? Que a gente e, possa se colocar nesse lugar. isso, e as imagens é arquetípica, né? Porque desde a história da humanidade, os seres humanos eles expressam através da arte, através de imagens, né? Sim, E existem muitos estudos já de como que essas imagens, né? Algumas imagens podem trazer até processos de cura, né? De cura desse caminho, dessa angústia, dessa alma, né, que está trazendo. Então, é um caminho maravilhoso as mesmo, né? cores que o Gerhard usa, elas têm, assim como o Hilma Klint usou, elas têm um próprio código, né? Então a gente vai aprendendo que quando ele usa o rosa, ele está falando de um mundo mais astralizado. Quando ele usa o amarelo, ele está falando de um mundo mais crístico, que é o Aham, ouro. Quando ele usa o sim, verde, ele está falando do mundo etérico, do mundo vital, né? sim. Então, Uhum, a gente vai aprendendo a ler, e as cores, a gente já sabe disso desde Goethe, né? Porque sim, o meu primeiro biografado foi o aham, Goethe, e o sim, que ele foi o precursor da cromoterapia, né? Então, a gente sabe que as cores, elas aham, são medicamento. Cor é sim, medicamento para a sim, alma, né? A gente sim. precisa Aham, tantas vezes esse lugar de acesso à arte, à imagem, aham, para poder contemplar algo que nos alimenta, nos nutre. E as imagens do Gerhard têm todo um caminho também de acesso ao diálogo pelas cores, né? sim, sim. Então é Ele um foi caminho. escolha das cores, né? Ele foi, às vezes, produzindo a sua própria tinta. Então, aqui tá, para mim tá, Você veja se falhou um pouquinho. falhou. Falhou um Uhum, pouco, mas voltou. tá, tá. A gente podia ver se a gente responde algumas perguntas. Tiveram Isso. algumas perguntas aí, além do nome, né, do Gerhard Reich. Aham, Alguém isso, comentou que ele tinha mais de 18 anos, mas a gente está falando da Primeira Guerra. A isso. Primeira
ele teve uma experiência com as duas grandes guerras, né? Isso. Vou trazer para cá, porque eu acho que falhou um pouco a minha internet. Falhou. Deu uma reconexão, né? Será que Então. caiu? Talvez você tenha que entrar de novo, não? As pessoas estão... Tá todo mundo aí, gente? Fala se vocês estão aí. Né? Tá, acho que estão. Tem uns coraçõezinhos subindo. Nós vamos fazer esse trabalho, nós vamos fazer um workshop dia 11 de junho, para que as pessoas tenham uma vivência com estas imagens, né? Que é um workshop, no primeiro momento, para ter Eu acho que tá todo mundo escutando agora que a conexão está instável, mas vocês podem dizer só se agora voltou normal. Você está pausando muito, Márcia. Tá pausando tá, muito. E eu estou do lado agora do lado do aparelho, né, para ver. Bom, se vocês estão escutando, de qualquer forma vai estar salvo, né, no nosso feed lá. A gente vai oferecer um curso no dia 11 de junho, né? Isso. Para trabalharmos alguns desse caminho. Isso. Né? E aí, depois que do curso, nós vamos ter depois desse workshop, nós vamos fazer um curso. E aí, esse curso de aprofundamento com estas imagens. Isso. A gente vai colocar tudo detalhadamente, né? Detalhadamente no nosso feed, no nosso post. Estou vendo que a Vanessa está aí, a Cícera Vanessa. Ela fez um caminho com essas imagens, né? Tem mais alguém legal. Aí que fez esse caminho com as imagens, né? Uhum. Eu Se queria tiver mais alguém trazer... que já conheceu as imagens. Depois, assim, quem conheceu as imagens, quem já fez esse caminho, ou quem está nesse caminho, conta pra gente como você está trabalhando com essas imagens. Seria legal depois a gente formar, né, trazer como é que cada um que conhece está trabalhando, né? E a gente vai formando um campo de conhecimento, né? Que é muito novo, né? Cada um traz um jeito, né? De trabalhar. Eu queria trazer um depoimento de uma paciente que eu trabalhei com ela, com estas imagens, e fez um caminho de quatro lâminas, né, para ela. E foi muito rico, e depois ela escreveu sobre esse processo, e eu queria ler aqui, que ela fala assim: já tive várias fases nessa pandemia, e a primeira reação foi o medo de enlouquecer, e não consegui suportar. Depois veio o desespero por desacreditar que consiga resolver ou dar conta. O caminho com as imagens está promovendo mudanças em mim, sem esperar mudanças no outro. Está fazendo me enxergar diferente. Faço tudo para todo mundo e não faço nada para mim. Foi assim. A partir desta terceira pintura, da última imagem, está cortando muito, Márcia. Agora não dá para escutar bem. Talvez a gente pudesse encerrar agora, isso, né, a nossa live, porque faltam só 10 minutos. E a gente pode depois colocar nas nossas redes sociais um pouco desses depoimentos que a gente tem, isso, né? Poder fechar, né? Está falhando muito mesmo, tá difícil. Tá bom. Então, pessoal, acompanhe agora no nosso... Sim. Acho que está na hora de encerrar, então. Tá bom? Está na hora. Tá bom. E aí a gente vai depois informando quando vai ser o curso e onde nós vamos informando. Certo? Sim. A gente vai muito obrigada. Tudo. Isso.
Obrigada a Muito você. obrigada. E obrigada a todos que participaram. Mandem as perguntas para a gente, se Isso. não respondeu. Mandem as perguntas, tem o e-mail antroposofiazn@gmail.com. Tem o canal, né, do Instagram da Antroposofia ZN também, tem os canais da Luciana. Então, manda para a gente se ficou alguma dúvida, o que você quer saber mais. A gente, no próximo encontro, a gente informa. Muito, muito obrigada a todos. Muito obrigada,